continuidade às palestras de hoje à noite, o professor Flávio irá discorrer sobre microbiota intestinal e as doenças digestivas e também sobre transplante de fezes. Professor. Bom, vou tentar não me deter muito, porque eu, quando falo de um assunto que eu gosto, eu vou me estendendo, porque eu quero falar sempre uma coisinha a mais, que eu me lembro. Então, vocês me cortem a hora que eu ficar cansativo, eu vou passar do tempo. De qualquer maneira, há hoje um conceito definitivo é que a saúde humana, vários setores, hepática, já se estuda muito esse problema hoje da gordura no fígado relacionada com a microbiota, no pâncreas relacionado com a glicemia e assim vai. Então, a disbiose hoje ela é responsável e já pensada em vários tipos de doenças. Algumas já comprovadas, outras em início de pesquisa. E, além disso, o nosso intestino é também considerado o segundo cérebro. Por quê? Porque ele é o único órgão, além do cérebro, que pode ser autônomo de algumas coisas. Ele, muitas das funções dele, ele independe de conversar com o cérebro. Tá? Ele tem uma quantidade de neurônios muito importante e uma certa independência. Hoje nós sabemos, certo, que 100 milhões dos neurônios estão dentro dos intestinos, ou seja, 10% de todos os neurônios estão aí. É o segundo maior sistema nervoso, que é o sistema nervoso entérico. Os neurônios são interligados com o cérebro e conversam diretamente com ele. Ele é autônomo para efetivar várias funções. Ele secreta mais de 40 hormônios, elabora mais de 20 neurotransmissores, sendo o principal a serotonina, que nós acabamos de falar na serotonina, na constipação, e o mecanismo neuroimune do comportamento humano está aí, já pensando então com várias neuroses e outras coisas mais. Então, a microbiota intestinal e o seu efeito no cérebro e no comportamento humano vem sendo estudado exaustivamente. E vários resultados mostrando-se positivo para determinadas doenças, né? Nós já tínhamos comentado, eu não vou ficar me devendo, senão a gente perde no que mais importa. Outra coisa seria interessante, só lembrar na síntese militar que eu citei na apresentação anterior. Vejam vocês, aqui um indivíduo saudável, aqui o indivíduo, a sua microbiota do indivíduo com a síntese militar alternante, aqui na forma constipativa e aqui na forma diabética. Há uma nítida diferença. E se a gente for ver também os vários gêneros, também são diferentes, mostrando que a microbiota em algumas doenças também estão alteradas. Então ela deve ter mesmo uma disbiose aí. Então, o que está acontecendo? O estudo, certo, dessa microbiota tem mostrado que ela tem 4 grandes funções: metabólica, trófica, de barreira e imunológica. E nós vamos ver cada um deles rapidamente e a sua relação com algumas doenças. Primeiro, então, na função metabólica, ele é o bioreator energético anaeróbio. Então, essas bactérias anaeróbias é um reator, é um produtor de energia absurda. Tá? Por isso, quando você regula, você pode ficar obeso. Porque ele produz aí errado a energia, certo? Que nós estamos precisando. Então, ele produz energia e ácido graxo de cadeia curta. Butirato, acetato ou propionato. O butirato, por exemplo, é um ácido graxo importantíssimo para combater o câncer e várias outras doenças, como doença inflamatória intestinal. Então, ele ajuda na fermentação dos resíduos não digeríveis, no controle do peso corporal e na secreção de hormônios, como os agentes da saciedade, a colesterolina, a leptina e o polipeptídeo Y. Então, isso já mostra a importância da obesidade e estudos estão caminhando para isso. Um estudo, então, da obesidade em vários órgãos e já mostrando, inclusive, a microbiota humana na síndrome metabólica, não só na obesidade, como também na diabetes tipo 2. E o estudo é muito interessante. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, numa dieta hipercalórica, certo? Com o rato gordo, e a quantidade, por exemplo, do tipo de bactérias que ele tem. Ele está com um tipo errado. Porque quando você tem o rato normal, essa, na dieta saudável, é que deveria ser o equilíbrio.
veja que os firmicutes aqui estão muito diminuídos. Então, o que hoje já se conseguiu comprovar é que se você pega as fezes do rato gordo e põe no magro, ele engorda. O que não se conseguiu ainda é o contrário. Pegar as fezes do magro e pôr no gordo e ele emagrecer. Por isso que o Jô Soares ficou triste quando eu falei isso, que ainda ele esperasse um pouquinho. Então não vamos começar a pensar em transplantar do magrinho para o gordo, que isso vai funcionar. Parece que precisa mais estudos para isso. Mas isso já é uma realidade na obesidade. Também nesse bioreator nós temos fermentação de fibras com acidificação do volume. Isso é muito importante porque a redução do pH tem ação bactericida e antiputrefactiva. Então isso tem uma função direta no subcrescimento bacteriano, que é uma doença hoje muito frequente no nosso consultório, atrapalhando e a gente não tem como tratar. Participação na produção de vitaminas do complexo B, aumento dos níveis séricos de aminoácidos, do cálcio, do magnésio e do ferro, diminuição dos níveis séricos do triglicerídeos. Então, já na prevenção de doenças coronarianas, já há estudos caminhando para isso. Modula a secreção de hormônios GPL1 e 2, isso tem direta relação com a insulina. Então, na fisiopatologia do diabetes tipo 2, ele aumenta a secreção de insulina e diminui as distorções da glicose. Então, muito provavelmente, esse é um caminho para um tratamento relativamente simples de uma diabetes tão importante que é o diabetes adquirido ao tipo 2. Auxilia a digestão da lactose. Então, muito provavelmente, nós vamos fazer a prevenção da intolerância à lactose, tão comum em algumas crianças. Quando a gente muda para as tróficas, são nessas funções os ácidos graxos de cadeia curta, que são muito importantes. Eles estimulam a proliferação e diferenciação das células epiteliais e intestinais, evitando o câncer. O ácido butírico, ele inibe as células de origem neoplásicas e ele tem ação protetora, tanto na carcinogênese quanto nas doenças inflamatórias intestinais. Então, nós estamos falando de prevenção do câncer e prevenção das doenças inflamatórias intestinais. Quando a gente vai pensar no tecido linfóide intestinal, que é um tecido muito importante na nossa defesa, só para vocês terem uma ideia, o intestino fino, se a gente conseguisse esticá-lo, ele dá o tamanho de uma quadra de tênis. Então ele é enorme, se a gente pudesse tirar as velocidades e pôr numa situação lisa. Então, esse órgão é a maior concentração de células imunocompetentes do nosso organismo. É o maior órgão linfóide, ele tem uma área de 300 metros quadrados, é essa área que eu disse a vocês de uma quadra de tênis. Então, esta é a principal interface ou barreira entre o sistema imune e o meio externo. E daí, então, o que nós vamos ter? Essa relação absolutamente importante entre as células epiteliais, a nossa defesa e a nossa agressão. Isso tem que estar num absoluto equilíbrio. Produção de citocinas e ácido butírico, com ação antimicrobiana e antitumoral. Outra vez a prevenção do câncer, a importância desse ácido butírico. Modulação da resposta imune. Eles estimulam a mitose das células protetoras da mucosa, fortalecendo esse nosso sistema imunológico. Ela faz a produção de citocinas anti-inflamatórias, a IgA, as células dele e as bactericidas. Então, isso tudo é fundamental para nós continuarmos com saúde. Diminui a produção de citocinas pró-inflamatórias, o interferon, o interleucina 2 e o anti-TNF-alfa. Então, a prevenção, de novo, das doenças inflamatórias intestinais. Ativa o sistema autoimune, é a inflamação fisiológica, ou o que a gente chama de microinflamação. Parece que a nossa mucosa, ela está continuamente nesse estado de alerta. Então, a gente tem essa microinflamação. E quando há o desequilíbrio, quando há essa desbiose, essa microinflamação pode soar uma inflamação muito mais importante. Já se estudando para isso, o problema da doença inflamatória, da doença diverticular, ter as inflamações sem a gente ter uma causa bem definida. Então, ele ativa isso, que é o processo de microinflamação permanente. O estado de alerta para infecções, isso é a prevenção das inflamações na doença diverticular, muito provavelmente. Aumenta a produção de IgA, ativa o nosso sistema imune, e ela então contém 70% das células do nosso sistema natural de defesa. Tá? Então, esse é um fato importante.
E a função de barreira. A função de barreira, aqui está a luz intestinal, essa é a nossa mucosa, e essas barreiras vão nos proteger contra as infecções. Como? Os patógenos, se tentar agredir, primeiro ele vai encontrar a microbiota. A primeira coisa. Essa microbiota, vocês vão ver, ela impede que as bactérias ruins agridam. Tem a microinflamação, que é esse fator permanente de defesa. E mais, como eu disse a vocês, a permeabilidade entre essas células. Essas três fases são fundamentais para o nosso dia a dia, certo? Esse sistema de barreira. Então, a defesa contra a colonização e invasão de bactérias exógenas, oportunistas ou patógenas. Ela ocupa o espaço entre as células e impede, certo? Ocupando ali o local, o lixo, das patógenas. Por isso que muitas vezes o transplante pode ser explicado dessa forma. Você põe fezes, certo? De um indivíduo saudável, e essas fezes vão ocupar o espaço que aquelas patógenas estariam causando a doença, como vocês vão ver com o Clostridium na colite pseudomembranosa. Produção de bacteriocinas com ação semelhante a antibióticos. Restaura os enterócitos e é responsável pelas proteínas mantenedoras dessa junção intercelular. O muco e o biofilme, que são protetores. Então, tudo isso mostrando a importância delas nessa barreira. Então, basicamente, certo? Eu não quis me estender em estudo, você vê que eu não trouxe nenhum trabalho mostrando isso, porque torna-se muito cansativo. Então, a minha ideia era dar o apanhado do que doenças hoje estão sendo avaliadas, até para não cansar vocês e até talvez estimular para vocês irem buscar esses trabalhos. E até aquilo que é interessante, que eu não comentei, vocês me mandam, e a gente manda para vocês e a gente vai trocando ideia nesse sentido. Tá? Eu não sei se você quer que dê um break, a gente continua para o transplante. Tá. E dentre esse primeiro contato com essa microbiota, abre-se um espaço para o transplante de microbiota. Tá? Eu mudei, para dizer, um transplante de microbiota, porque eu acho mais elegante. Porque é mais conhecido como transplante de fezes. Mas quando o doente está ruim, você faz um transplante de fezes, ele está feliz da vida. Ele não faz a mínima questão. É a gente que tem esse ainda preconceito. Tá? E muitas vezes, quando vocês forem ler livros, eu outro dia estava lendo um livro muito interessante, e ele falava na bacterioterapia. A bacterioterapia é exatamente o transplante de microbiota. É um dos termos que se usa para definir o transplante de microbiota. Olha que chique. Bacterioterapia. Bom, então, o papel dessa microbiota através do transplante. Tá? Então, nós já, olhando para esse paradigma, né, a gente já passa a querer manipular a nossa microbiota, tá? Ver se isso é possível. E nessas doenças relacionadas a essa disbiose, nós podemos abordar na microbiota através de dieta, probióticos, prebióticos, simbióticos, são os dois, e o transplante. Nós vamos focar o transplante, que é impossível focar tudo. E qual é o racional de se fazer um transplante de microbiota intestinal? O racional é esse, é restaurar a homeostase, ou seja, a eubiose intestinal, corrigindo a disbiose. Esse é o racional. A terminologia eu já citei para vocês. Tá? E o que parecia ser antigo, desculpa, o que parece ser uma coisa nova, não é. Na realidade, a história mostra que transplante de fezes já era feito há muito tempo. Esse Giron, certo? Lá por 200 depois de Cristo, ele era um oficial do exército e médico. E ele já tratava, certo? Através de uma suspensão de fezes, pacientes, que ele chamava de sopa amarela. O jeito tomava quente, era amarela pela cor já prevista, certo? Não sei como é que ele tirava o cheiro, mas eu fazendo transplante, eu já vi. Você põe as fezes na geladeira, em 2 horas o cheiro desaparece. É interessantíssimo para dizer isso. Sopa amarela. E ele tratava, então, como vocês estão vendo aqui, através da sopa amarela, diarreia grave e intoxicação alimentar. Foi o primeiro escrito falando disso. E eu só chamei a atenção desse Li Chen,
porque ele, nessa dinastia Ming de 1500 e pouco, ele tratou o imperador com sopa amarela por uma diarreia que ele teve. Como ele morreu com a cabeça no lugar, eu tenho certeza que o imperador nunca soube o que tomou na sopa amarela, entendeu? Porque ele ficou com a cabeça ali. De qualquer maneira, foi Heisler, em 1958, que publicou em Nova York um estudo mostrando o início do uso em pacientes com colite pseudomembranosa. E com resultado salvador. Naqueles casos do paciente já ter tomado tudo, naquela época não existiam grandes antibióticos, ele fez o transplante e interessante é que ele conseguiu uma cura de 85%. E foi ele o primeiro a usar, do ponto de vista realmente científico, né, com grau de evidência médica, o uso do transplante, né, de uma maneira empírica até, mas ele fez. Então, de 58 a 2012, ela passou a ser usada tanto na Europa, Austrália, Estados Unidos, tá, para o tratamento da colite pseudomembranosa refratária ou recorrente, com cura hoje ultrapassando 90%, e especialmente por Clostridium difficile. Tá? Então, esse é o objetivo. Eu acho, até uma coisa interessante, comentar aqui o Clostridium difficile. Veja, para a minha cabeça, o transplante por Clostridium é muito interessante. Por quê? O Clostridium não é uma doença causada pelo uso de antibiótico. Como é que eu vou tratar daí quando o doente fica com a colite pseudomembranosa por ter usado antibiótico? Eu vou usar mais antibiótico e mais forte. Então é interessante você mudar esse conceito e falar, em vez de eu dar mais antibiótico, eu vou dar as fezes de uma pessoa normal e ver se isso muda. E olha, os resultados foram muito interessantes. Eu acho que o conceito tem um porquê. As publicações, eu estou trazendo para os Estados Unidos que são mais fáceis, vem aumentando progressivamente. Em amarelo vocês veem séries de casos e tudo mais, mas em laranja vocês já veem trabalhos devidamente cadastrados em comitê de ética, com grupo placebo e tudo mais, como isso vem aumentando o estudo dos transplantes. E uma publicação chamou a atenção da comunidade médica, publicado no ano passado, é esse Van Nudt. Ele fez o primeiro estudo controlado e randomizado para colite pseudomembranosa. Ele fez, então, o transplante microbiano para o tratamento na recidiva dessa infecção. Ele foi publicado no New England e ele usou 42 pacientes com colite pseudomembranosa. Ele dividiu em 3 grupos. Um grupo, com 16 pacientes, ele fez transplante de fezes, um doador saudável. Em 13, ele usou vancomicina endovenosa. E em 13, ele usou vincomicina mais limpeza intestinal. Então, esquece isso como 2 grupos, vou falar o grupo da vancomicina e o grupo do transplante. O que ele conseguiu após? Está aqui. Parece muito estranho, mas eu só vou lembrar vocês o seguinte: aqui está o grupo, certo, que fez o transplante, o resultado de cura, e aqui o que usou a vancomicina. Vejam vocês que aqui foi a cura no primeiro transplante, e aqui a cura subindo quando naqueles 3 que não curaram da primeira vez fizeram um novo transplante. Então, como é que nós temos? O grupo tratado com transplante de microbiota, 13 dos 16, 81%, tiveram resolução imediatamente do processo, cura. E 3 remanescentes, quando fizeram a segunda infusão por um diferente doador das fezes, eles 2 tiveram resolução. Então, uma resolução acima de 90%. No grupo tratado com a vancomicina, só 4 em 13 melhoraram, ou seja, 31%, para não ter mais recidivo. Então, o resultado foi, assim, muito claro, a vantagem. E aí a segurança do transplante. A segurança mostrou, nesse estudo, a ausência de eventos adversos sérios, e os eventos foram iguais aos 2 grupos. Então, mostrando que é realmente seguro fazer esse transplante. Então, qual é o princípio? Nós temos um colo saudável, uma eubiose, portanto, com esse equilíbrio, toma antibiótico, ocorre a desbiose, abre as portas para o Clostridium difficile. O indivíduo vai desenvolver a colite pseudomembranosa, bem característica na endoscopia, e o intestino doente. Qual é o objetivo do transplante de microbiota? É colocar uma microbiota sadia, tentando fazer de novo a eubiose, e isso a gente faz, eu vou explicar a técnica. E esse indivíduo voltar a ser saudável, certo? Somente com esse transplante. Vocês viram o resultado nesse estudo
com nível de evidência A, foi muito importante, mostrando que era uma realidade. Como é que funciona? O mecanismo é a competição com os nichos das bactérias patogênicas, as bactérias saudáveis, e inibição do crescimento das bactérias patogênicas, porque essas bactérias que são colocadas boas, chamadas boas, elas vão produzir bacteriocinas e bloqueio ou até a morte das bactérias patogênicas. Controle da agressão a células epiteliais através da toxicidade daquelas patogênicas, através da alteração da compulsão ácida, através do aumento dos ácidos biliares, na mediação da imunidade, que é fundamental, e estímulo dessa imunidade, pensa a microbiota do doador. Então, aqui, isso foi uma coisa clara para evidenciar. Vocês estão vendo o seguinte: o paciente doente, certo? O paciente doente é o doente, e é o estudo da sua microbiota. Esse é o estudo dessa microbiota, nessa coloração. 7 dias antes, no dia de fazer o transplante, esse mesmo indivíduo doente estava com essa microbiota. Essa é a microbiota do doador, completamente diferente daquele que vai receber. Vejam vocês, 7 dias depois de feito o transplante, o paciente, como tem um perfil de microbiota muito parecido com a do doador e completamente diferente de quando ele estava doente. E se a gente comparar aqui, depois de 33 dias, veja como ele continua diferente de quando ele estava doente, não tão mais próxima como era do doador, mas ele ficando completamente saudável do ponto de vista da doença que ele tinha, que era a colitis membranosa. Então, veja como ele ainda permanece relativamente parecido com o doador. As meta-análises desse transplante mostrou a eficácia. Através de quê? De avaliação de séries e relatos de casos. Poucos estudos vêm sendo feitos sem ser relatos de casos. Foram 536 pacientes submetidos a transplante microbiota nos últimos 5 anos. A cura clínica tem ocorrido em 87% em média, e eventos graves, nenhum. Os eventos adversos que ocorreram foram febre pós-transplante e, às vezes, transmissão de rotavírus ou norovírus. Tá? Isso que pode acontecer. O acompanhamento ainda é pequeno, mas nesse acompanhamento, nesse número de pacientes, ocorreram 6 eventos adversos graves, nenhum relacionado com o transplante. Lembrar que sempre são pacientes com mais idade. Os riscos teóricos do transplante são ainda alergias, câncer coloretal, doença inflamatória, alterações imunológicas, né? Porque há um período curto de acompanhamento, provavelmente se estendendo mais os estudos, com mais tempo a gente vai mostrando que a segurança e esses riscos realmente deverão ser praticamente nulos. As indicações futuras, certo? Poderão ser para câncer, prevenção do câncer coloretal, doença inflamatória, síndrome irritável, obesidade, síndrome metabólica, doenças alérgicas, atópicas, autoimunes e até do sistema nervoso central. Como contraindicação é uma só, é o paciente imunocomprometido, é uma indicação relativa. Lógico, o paciente grave, com uma infecção grave, em UTI, nós não vamos usar. Um paciente em uso de radioterapia, quimioterapia, nós não vamos usar. Então tem que ter muito bom senso. Mas a única contraindicação realmente é um paciente imunocomprometido. Fora disso, você pode usar em qualquer indivíduo. Quando falha o transplante, algumas dúvidas ainda permanecem. Falhou porque as fezes do doador não eram boas para aquilo que a gente queria, certo? Então isso não se sabe. Então, se falhou, você não deu quantidade de cocô suficiente. Também é outra possibilidade. Então, não se sabe se a gente deve repetir o transplante para fezes do mesmo doador ou se é de doador diferente. Esse estudo que eu mostrei a vocês foi de doador diferente. Ou a falha do intestino do receptor. Ele não está respondendo às fezes que nós estamos colocando lá normais. Ou é um tipo de disbiose, certo? Que não vai ser tratado somente com esse tipo de transplante. Então, isso ainda não se sabe o que fazer na falha. Como é que se faz? A técnica. Pega-se, em média, 200 a 300 gramas de fezes, dilui num liquidificador comum, lógico que você não vai usar da sua casa. Se você continuar com essa cara, certo? Você não vai fazer transplante nunca. Ela, cada vez, ela está sentindo mais a cara. Parece que ela está sentindo o cheiro. Quem sente o cheiro sou
cocô. Meu Deus do céu! Então, ó, você bate, você põe primeiro, você põe na geladeira, tira o cheiro do cocô, daí você dilui. Todo mundo que faz laboratório tem que fazer exame de fezes, muito pior. Né? Então, e eu faço com colonoscopia, porque na colonoscopia, quando você põe o colonoscópio, você tira o cocô. Eu agora não tiro o cocô, eu entro e ponho o cocô. Olha que coisa interessante, né? Então, aí você dilui, coa e faz uma média, dá uma média mais ou menos de 4 a 6 seringas de 60 ml. Essas seringas, então, você faz o quê? Você faz a colonoscopia, na colonoscopia você já faz um preparo do receptor, então já tira o cocô ruim. E eu vou até o ilho e ponho 2 seringas, mais ou menos, no ilho, e as outras 4 no colo ascendente. E deixo aí. Esse é o resultado. Parece o melhor do paciente. Então, a infusão pode ser enema retal, sonda nasogástrica, endoscopia digestival e colonoscopia. Eu ainda acho, por baixo, melhor para o paciente que não vê. Se ele está em colonoscopia, ele está sedado, melhor ainda. Certo? E os resultados das pesquisas têm mostrado que a retrógrada tem sido mais usada do que a anterógrada, certo? E a eficácia parece até um pouco superior quando você coloca lá no ilho e no colo direito. Tá? Já tem agora fezes encapsuladas. Tá? Então, você toma a cápsula, certo? Isso, eu vi para ver a cara dela. Ela aguentou firme e não fez a cara de tomar a cápsula. Eu só queria ver. Agora ela gostou, né? Então, já tem cápsula, certo? Então, já tem, tenho um estudo mostrando. O doador deve ser um adulto saudável. Aí todo mundo pergunta, o que é saudável? Então, eu não vou trazer aqui a lista de exames. Nos Estados Unidos é um exagero, né? Mas aqui nós precisamos saber. Se ele não tem risco de hepatite, se ele não tem nenhum vírus, certo? AIDS, então doenças mais graves, eu que posso fazer verminose, essa coisa toda, então tem que fazer uma avaliação boa desse indivíduo. Ele, então, pode ser qualquer gênero, a idade tem que ser sempre adulta, acima dos 18 anos, mas pode ter até 75, não importa a dieta que faz, de preferência a gente usa sempre alguém da família. Usar o marido é interessante, porque a mulher vai ter até o cocô do marido, né? Entendeu? Não é para qualquer um. Tá? Então, e os exames de sangue, de fezes, só para mostrar que ele é saudável. Então é isso que a gente tem feito. A exclusão, ele não pode ter usado antibiótico ou ter tido diarreia nos últimos 3 meses, transplante, e não pode ter doenças graves, imunológicas, transmissíveis, evidentemente. Tá? O receptor não precisa nada. Como eu faço através de colonoscopia, sempre a limpeza intestinal já está ali prevista, mas não é necessário. O transplante, tem-se muita dúvida se é único ou repetido. Se repetido, 3 meses, 2 meses, não se sabe. Tá? Mas a maioria das vezes o transplante único já tem dado resultados muito bons. O volume de fezes, 200 a 300 gramas, parece passar mais ou menos 10 bilhões de bactérias saudáveis. Essas 10 bilhões vão fazer a diferença para tentar uma eubiose, e o próprio organismo daquele receptor vai fazer o resto. Porque, evidentemente, nós estamos falando que tinha 100 trilhões, 10 bilhões é muito pouquinho no universo, mas faz a diferença no início. Tá? E o armazenamento, antes a gente achava que não podia ser mais que 12, de 24, 48 horas, hoje acha que não tem problema, já há banco de fezes, certo? Então, ele pode esperar de 8 horas até não se sabe quando. Tá? E o FDA já normatizou nos Estados Unidos o transplante de microbiota como uma terapia biológica. E ele é considerado um medicamento. Então, cocô é medicamento. Isso complicou a vida dos americanos de fazer trabalho, porque tem regras para cada estado. E o cara não pode pegar o cocô, por exemplo, na Pensilvânia e levar para Nova York, porque ele está fazendo contrabando de medicamento. Está entendendo? Então, isto eles ainda não resolveram essa coisa, mas vocês vejam que nós estamos falando que cocô é uma terapia biológica já, certo? Nós não estamos falando nada que não existe. A dificuldade para a obtenção das fezes então está grande por causa disso, e a barreira para as pesquisas clínicas. Isso desenvolveu um mercado nos Estados Unidos muito grande.
as publicações não científicas estão explodindo nos Estados Unidos sobre transplante. Por exemplo, eu trouxe 3 livros para vocês. Aqui, por exemplo, O Poder do Cocô. Está aqui, ó. Tá? E várias publicações não leigas para falar do transplante. E mais, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver esse indivíduo aqui descrevendo e depois ele mostrando como é que se faz um transplante em casa. Certo? Vejam vocês como é que isso chegou. Quer dizer, eu não precisava nem estar aqui. Vocês podem entrar na internet e vão aprender direitinho como é que faz o transplante. Certo? E é assim que a coisa está andando lá. Então, quais são as perspectivas para a gente acabar com essa papo? Primeiro, é que agora é um banco de fezes, uma centralização do cocô dos doadores. Né? Já existe em Cambridge e em Minnesota. Eles estão recrutando doadores e processando as fezes e lá armazenando, para quando precisa o transplante. Isso já é uma realidade e mudou em um ano. O ano passado não era. Tá? A microbiologia minimamente modificada e de grande espectro. Isso já são as buscas das perspectivas que a gente vai ter agora em pouco tempo. Comercialização das fezes. Então o cocô vai valer ouro daqui a pouco. Né? Então não pensem vocês que nada não vale nada. Certo? Não vale coisa nenhuma. Lembra da coisa nenhuma? Então agora essa coisa vale. Entendeu? Está comercializando lá. Então um cara bom de banheiro, já tem uma grande opção da vida. Definição de os ecossistemas de microbiota para saber qual é a melhor. Então a ideia é purificar essas culturas bacterianas intestinais. Qual é o grande problema da cultura? É que essas bactérias são muito difíceis de serem cultivadas, mas a biogenética está permitindo essa colonização para se conhecer essas bactérias, e daí nós vamos usar só as bactérias que importam. E aí não vai usar mais transplante. Certo? Então, a microbiota encapsulada, já tem com fezes frescas do doador, olha, bonitinho, né? Eu fiz até com um sorriso, esse é especial, né? A desenvolvimento de culturas de microbiota humana, e aí a gente usar esse tipo de cultura. Desenvolvimento de vacinas, já se pensa, com micro-organismos modificados pela biogenética. Então nós vamos talvez ter vacina, talvez com diabetes, coisa desse tipo, imagino vocês. E por fim, produção de produtos com bactérias saudáveis da microbiota. Então, um iogurte de fezes. Olha que interessante, certo? E com gosto de morango, vários sabores, tá certo? Então, sumarizando tudo que nós falamos, o transplante é uma realidade por porcino difícil grave, recorrente, certo? E tem uma efetividade maior de 90%. O transplante é seguro, embora sem conhecimento dos seus efeitos a longo prazo, e ela poderá ser benéfica para a terapia de outras desbioses, e os estudos estão caminhando para isso. Espero não ter sido muito cansativo, mas eu termino aqui. Obrigado. Professor, parabéns pela brilhante exposição, como sempre concisa, com informações extremamente pertinentes e práticas. E eu coloco agora à disposição para quem quiser fazer perguntas. Existem alguns trabalhos, não sei se isso no começo, da esterilização da flora para fazer o transplante. Não, o que tinha era só fazer limpeza intestinal. Isso foi visto que não precisa. Não, porque os pacientes hoje que são refratários ao tratamento com antibiótico do Clostridium, certo? Eles estão tão mal no estado geral que se você tentar limpar com lavagem e tudo mais, isso às vezes torna-se um grande problema. Então, não se faz nada, certo? Até para a colonoscopia você tem que fazer um mínimo para poder chegar no ilho, certo? E pronto. Então, a colonoscopia... Não se esteriliza, não se dá antibiótico. Certo. Para a colonoscopia, no preparo do colo, usa o manitol mesmo? Eu pessoalmente não uso mais manitol. Eu tenho usado os osmóticos, que eu diluo menos, a quantidade é menor e o preparo está sendo até melhor. Eu antigamente tinha preparo ruim 20% quase. Hoje não chega a 2%. O preparo ficou muito bom e eu mudei o meu preparo. Eu faço de manhã. Eu não uso macrobol, eu uso osmótico, lactulona, o Dufalac. Eu gosto muito do Dufalac, que é mais barato e ele vem 200 ml. Eu uso um vidro e completo, tem 200 ml o vidro, eu completo com 1 litro de água. Então mais 800 de água.
ele tome meia hora, no máximo 1 hora. Ele não tem tanta náusea. Dou na véspera. Na véspera eu dou o laxante, dou às 4 horas da tarde. Se eu dou à noite, o cara vai no banheiro à noite, ele quer me matar no dia seguinte. Entendeu? Ele fala, ah, você me tornou o rei da casa, dono do trono. Eu digo para ele que não é bem assim, então eu dou às 4 horas da tarde e ele faz uma dieta líquida, mas nenhum exagero. No dia seguinte, dependendo do horário que eu peço para ele acordar, ele toma uma torrada, um chá, e daí ele fica tomando muito líquido. E entra o horário do manitol, desculpe que não é manitol, do preparo, certo? Depois ele vacua umas 3 horas, ele entra em jejum, não precisa jejum mais que 2, 3 horas, eu faço maior quando eu vou fazer gastro junto, porque isso tem acontecido muito, a gente fazer junto. E aí ele vou fazer as colonoscopias, começo 11h30, meio-dia. Então ele, na realidade, ele pode trabalhar na véspera, ele só perde o dia do exame, com o preparo e com o exame, entendeu? Isso facilitou muito que os pacientes façam mais o exame. Então, o que a gente tem feito quando esses doentes estão na UTI e tudo mais, é às vezes nem fazer preparo nenhum, entendeu? Eu trouxe o que está se pensando a fazer, por exemplo, quando eu estou com esse trabalho para fazer para retrocolite ulcerativa, então nesses pacientes eu vou ver o preparo, não a grita, certo? Mas que eu tiro um pouco dessas fezes para fazer o transplante desses pacientes. Não se faz nada. Eu pensei... Já, não. Sim. Quer dizer, no receptor transplantado, o que faz? Nada. Eu pensei até em dar probiótico. Quer dizer, essa é uma ideia, mas eu não quero misturar muito as coisas. Mas é uma ideia interessante. Você faz o transplante e você mantém daí com probiótico. Então você vai mantendo uma flora supostamente mais saudável para esse indivíduo. Essa é uma ideia que eu tenho, mas eu tenho que dar um tempo. Se eu misturar as coisas, eu não vou saber se for o probiótico ou se for o transplante. Não. Se há restrição alimentar, você pode se alimentar normalmente, sem nenhum problema. Então, é compreensível porque se acredita que da microbiota você vai ter mais lesão, então acredita para disposição para o câncer de reto, colon reto. Mas por que, mesmo teoricamente, se acredita que o transplante possa predispor o câncer? Porque você não sabe, na realidade, quando você está transplantando as fezes do doador, se junto não está indo algum elemento, certo, que possa predispor ao câncer. Porque nós estamos fazendo uma coisa ainda, de uma certa maneira, muito empírica. Nós não conhecemos metade das possibilidades. Entendeu? Então, se acha que ele vai estar indicado para fazer prevenção do câncer, certo? Por mudar o ácido glutírico, os ácidos graxos, essa coisa toda. Mas não podemos descartar como um risco teórico, por isso que era um risco teórico do câncer. Por enquanto, não se pode afirmar. Desculpe, Não é? Ele não tem que fazer repouso, ele tem que ficar ótimo. Inclusive para ir votar em novembro, pelo amor de Deus, voto garantido é voto que tem que estar lá. Desculpe o pleonasmo, a novidade nova. Certo. Não, Cocô é velho, mas o transplante é novo. É novo. Então, muito bem. O que eu vejo é o seguinte, que o doador vai depender muito da classe social dele. Se for uma classe social inferior, que não haja a devida higienização, né? Ficou bem claro aí na sua exposição que os Estados Unidos é uma bateria de série de exames para fazer a triagem desse doador. Aí eu imagino, na minha cabeça, na minha imaginação, que me parece, não sei, de acordo com a sua experiência, pode ter assim, iniciando na pesquisa, ou um pouco mais avançada, e no futuro, talvez a cápsula não seja a ideal, porque ela já vem toda pronta, já com o doador criado, etc. O que você acha? Eu acho isso lógico. O que a gente imagina, o que tem acontecido, é que a classe social não importa. O que come não importa. O que você precisa é fazer uma triagem. Eu tenho a impressão que no indivíduo de uma classe social menos favorecida, talvez tenha mais possibilidade de doenças que possam ser transmitidas pelo transplante, certo? Mas, como a maioria do que tem acontecido é detectável, certo? Nos exames, por exemplo, para hepatite, para alguns tipos de vírus e tudo mais, isso não tem sido um problema ou um empecilho, entendeu?
Então, de qualquer maneira, o importante é esse. O indivíduo sendo saudável, não importa a classe social, não importa o gênero, não importa a idade. E os 2 transplantes que eu fiz eram pessoas de muita idade, um homem e uma mulher, e nós usamos as fezes dos netos, entendeu? Que eram pessoas sadias e tudo mais, mas não moravam com os avós. E nós usamos e o resultado foi muito bom. Mais alguém? Estou muito cansado. Eu falo demais. Não. Eu disse, bom, professor, foi uma satisfação recebê-lo, uma honra para todos os presentes aqui. E professor Flávio um amigo do Rio Grande do Norte, não é a primeira vez que ele vem para o Rio Grande do Norte. E vamos torcer para que ele vai ganhar essa eleição. Viu? Ele é candidato a presidente da FBG. E ganhando, ele vai ganhar, nós vamos ter um amigo do Rio Grande do Norte na presidência. Viu? Contamos com vocês. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado a todos.